Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana, definição na Sul-Americana e na Libertadores. Segunda partida dos dois campeonatos. Todos os brasileiros aí com chances, né, de classificação. Obviamente que a gente sabe, dependendo do ponto de vista, né, do tal do copo, meio cheio ou meio vazio, que já temos times classificados, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, pelo fato de ter confronto entre os brasileiros. Ou seja, se tem dois brasileiros se enfrentando, um vai passar. E aí, a gente também pode falar pelo outro lado. Nós já sabemos que teremos alguns brasileiros que serão eliminados pelo mesmo motivo. Então depende aí do ponto de vista. Mas os times que não estão se enfrentando, estão enfrentando outros países, todos os brasileiros ainda estão com chance. Jogos entre os brasileiros, temos Grêmio e Fluminense pela Libertadores, temos Bragantino e Corinthians pela Sul-Americana, temos Palmeiras e Botafogo pela Libertadores. Está tudo em aberto, né? Tudo em aberto. Então, cara, a gente vai aqui rapidamente fazer uma análise e dar os palpites sobre os resultados e sobre a classificação. Então, os palpites é sobre o resultado e sobre a classificação. Não necessariamente o resultado positivo quer dizer classificação, porque você pode ir para os pênaltis e perder nos pênaltis. Tá? Mas a gente vai dar aqui uma analisada e vamos colocar os nossos palpites para rolo, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, vamos começar pela Libertadores. Bom, nesta terça-feira, dia 20 de agosto, teremos 3 jogos. Desses 3 jogos, 2 envolvem brasileiros. E um confronto entre brasileiros, que é Fluminense e Grêmio, que se enfrentam hoje, mando de campo do Fluminense, às 19 horas aqui no Maracanã. Lembrando, o Fluminense está na zona de rebaixamento e o Grêmio está próximo da zona de rebaixamento. O Grêmio, no último jogo do Campeonato Brasileiro, parece que não deu muita atenção a essa situação de estar próximo da zona de rebaixamento. Eu já vi o Renato Gaúcho se ferrar por causa disso. E eu já vi o próprio Grêmio se ferrar por causa disso. Só tem um time bom, não vou cair, não vou cair, não vou cair. Bom, o Grêmio perdeu para o Bahia em casa, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. E o Fluminense fez um jogo horroroso contra o Corinthians, outro que está na zona de rebaixamento, empataram em 0-0. Na minha visão, Libertadores não é nem para o Grêmio nem para o Fluminense. Tá? Mas alguém vai ter que passar. A vantagem é do Grêmio, tá? Porque o Grêmio ganhou em casa. O Fluminense tem que ganhar. O problema todo é que o treinador do Fluminense é o Mano. O Mano Menezes é um treinador que ajeitou o Fluminense, porque com o Diniz não tinha nada, né? Mas o Fluminense do Mano, diferentemente do Diniz, é um time mais reativo. É um time que tem mais dificuldade para propor jogo.
tem jogadores com qualidade para propor, mas tem mais dificuldade. Cara, Grêmio e Fluminense e Grêmio. O meu palpite é empate. Fluminense e Grêmio empatam e, obviamente, pelo fato do Grêmio ter vencido a primeira, o Grêmio passa para as quartas de final. Então, Fluminense e Grêmio, para mim, dá empate e o Grêmio avança porque venceu a primeira. E o outro jogo desta terça-feira é Atlético Mineiro e São Lourenço. A primeira partida deu empate fora de casa. O Atlético Mineiro jogou pelo Campeonato Brasileiro em casa e empatou com o Cuiabá. Óbvio, tirou o pé, poupou jogadores. Atlético Mineiro e São Lourenço. São Lourenço, time argentino, sempre muito competitivo. O empate vai para os pênaltis. O Atlético, cara, o Atlético não me passa confiança, infelizmente. O Atlético oscila demais, mas eu vou confiar no Atlético. Para mim, o Atlético Mineiro vence o São Lourenço em casa e, obviamente, se classifica. Então, nesta terça-feira, dia 20, na minha opinião, se classificam Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio elimina o Fluminense, empatando e elimina o Fluminense. E o Atlético Mineiro vence o São Lourenço e, obviamente, como foi empate no primeiro jogo, se classifica. Aí vamos para quarta-feira, dia 21. Quarta-feira, dia 21, teremos Palmeiras e Botafogo. Teremos 3 jogos, tá? Só que apenas um desses jogos é com brasileiros. E é justamente Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras venceu o São Paulo no Campeonato Brasileiro por 2-1 e o Botafogo goleou o Flamengo por 4-1. Independente das circunstâncias que estavam São Paulo e Flamengo, tá? Mas depois vai lá, tu tá desmerecendo. Não. A gente sabe como é que o São Paulo entrou em campo e a gente sabe o Flamengo como é que entrou em campo, tá? O Palmeiras entrou quase completo e o Botafogo completo, tá? E a gente sabe como é que entrou o São Paulo e o Flamengo. Mas os dois venceram, tá? O Botafogo tem a vantagem do empate. O Botafogo tem a vantagem do empate. O Botafogo vive um momento melhor do que o do Palmeiras. O Botafogo está mais encaixado que o Palmeiras. Mais encaixado. O Palmeiras vai ter que sair para atacar. O contra-ataque do Botafogo está muito encaixado. O Botafogo é um time que está colocando muita pressão e está com muita vontade. Até porque o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil. Exatamente igual o Palmeiras. Ou seja, nenhum dos dois quer ser eliminado de novo, né? Porque vai dar pressão, né? Cara, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras teve uma desvantagem contra o Flamengo na Copa do Brasil e conseguiu ganhar do Flamengo, só que aí não foi o placar suficiente para se classificar. Só que o Botafogo vive um momento melhor do que o do Flamengo, né? Eu vejo o Botafogo com muito mais condições de segurar o empate do que o Flamengo tinha, né? O Flamengo vive um momento ruim, né? Cara, um jogo encardido. Um jogo encardido. Cara, mas na minha visão, passa o Botafogo. Na minha visão, passa o Botafogo. Para mim, dá Palmeiras
ou empate, dá Palmeiras ou empate. E se der Palmeiras, tá indo para os pênaltis, na minha opinião. Ou seja, se der Palmeiras, para mim, vai um placar magrinho. Tá? Ou um placar exatamente igual foi o primeiro jogo. E aí vai para os pênaltis. E nos pênaltis, para mim, passa o Botafogo. Ou dá empate. Se der empate, passa o Botafogo direto. Então, na minha opinião, os palpites para esse jogo é vitória do Palmeiras ou empate, sendo vitória do Palmeiras num placar mínimo para levar para os pênaltis. E nos pênaltis, para mim, passa o Botafogo. E aí, na quinta-feira, mais 2 jogos. E 2 jogos envolvendo brasileiros. Temos o São Paulo jogando em casa contra o Nacional. São Paulo em casa contra o Nacional. São Paulo e Nacional. Cara, São Paulo e Nacional. Primeiro jogo foi empate. Eu tenho quase que certeza que o Nacional vai jogar pelo empate. Quase certeza que o São Paulo vai jogar, o Nacional vai jogar pelo empate. Mas para mim, vitória do São Paulo. Para mim, o São Paulo vence o Nacional e se classifica. Para mim, o São Paulo vence o Nacional e se classifica. E o último jogo, fechando e vendo quem é o último classificado, temos o Flamengo jogando na altitude contra o Bolívar. O Flamengo venceu a primeira partida de 2-0. Para mim, um placar magro, um placar pouco. A situação do Flamengo é muito complicada. O Flamengo vem com preparo físico horrível. O Flamengo vem com muitos jogadores machucados. O Flamengo tem 5 jogadores machucados. Arrascaeta que se machucou no último jogo contra o Botafogo. Você tem o Gerson que está cansado fisicamente. Você tem o Cebolinha que não joga. Você tem o Vinha que não joga. Você tem o Pedro que não joga. Você tem o Gabigol que não joga. Ou seja, o Flamengo vai muito desmantelado. E o Tite vive um momento também muito ruim. Muito ruim. Cara, Bolívar e Flamengo. Cara, o Flamengo vai ter que dar a alma em campo. O Flamengo vai ter que dar a alma em campo. Cara, eu descarto vitória do Flamengo na altitude. Descarto. Para mim, o Flamengo não tem a menor condição de vencer lá. Menor condição. Condição 0. Então, o Flamengo se classificar, ou é no empate ou nos pênaltis. Se o Flamengo perder de 2, se o Flamengo conseguir levar para os pênaltis, tá? Se o Flamengo conseguir levar para os pênaltis, na minha opinião, o Flamengo perde e passa o Bolívar. Na minha opinião, a única maneira do Flamengo avançar para as quartas de final é conseguindo empatar. Conseguindo empatar. Se for para os pênaltis, dá Bolívar. Então, a única maneira para mim do Flamengo se classificar é conseguindo o empate. Tá? Mas para mim, na minha opinião, o Bolívar tem 70% de chance de se classificar e o Flamengo 30%. Na minha opinião, o Flamengo vai ser eliminado pelo Bolívar. O Flamengo vai ter que queimar muito a minha língua. Muito a minha língua. Porque o Flamengo está muito mal. Muito mal. O Flamengo vive um momento de instabilidade muito grande. Magalhães, você não está confiando no Flamengo? Não. Para mim, se classifica o Bolívar. Então, pela Libertadores, quem é que se classifica dos brasileiros? Para mim, se classifica Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. E quem são os eliminados? Para mim, será eliminado Fluminense e Flamengo. Os 2 times do Rio aqui, a dupla Fla-Flu, para mim, serão eliminados nessas oitavas de final. E, passando para as quartas de final, Grêmio, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. Eliminados, para mim, Fluminense e Flamengo. Agora vamos para Sul-Americana.
Copa Sul-Americana, teremos jogos. Hoje, 2 jogos nesta terça-feira, dia 20. 3 jogos na quarta-feira, dia 21. E 3 jogos na quinta-feira, dia 22. Nesta terça-feira, teremos um brasileiro. Na verdade, 2 brasileiros. É o confronto entre Corinthians e Bragantino. Na quarta-feira, dia 21, temos o Fortaleza em campo. E no dia 22, temos o Atlético Paranaense e o Cruzeiro em campo. Então vamos lá para começar. Nesta terça-feira teremos o confronto entre Corinthians e Bragantino. O Corinthians ganhou a primeira de 2-1 fora de casa, joga pelo empate. E o Bragantino tem que tirar a diferença, ou pelo menos fazer 1-0 para ir para os pênaltis. O Corinthians empatou em 0-0 no Campeonato Brasileiro com o Fluminense, um jogo horroroso, e o Bragantino perdeu em casa pro Fortaleza. Cara, para mim esse jogo, Corinthians e Bragantino. Cara, Corinthians e Bragantino, para mim, ou dá empate, se dá empate, obviamente, se classifica o Corinthians, ou dá Bragantino num placar mínimo. E aí leva para os pênaltis. Nos pênaltis se classifica o Corinthians. Então vamos lá. Os meus palpites. No jogo, ou dá empate, ou dá Bragantino. Se der empate, o Corinthians está classificado. Se der Bragantino, para mim vai por um placar mínimo, tipo 1-0. E aí leva para os pênaltis. Nos pênaltis, para mim, dá Corinthians. Tá? Na verdade, não é muito bom o Corinthians avançar. Mas eu vejo uma probabilidade maior. Eu vejo a probabilidade do Corinthians avançar de 70%. Do Corinthians avançar de 70%. E aí, na quarta-feira, temos o Fortaleza. Fortaleza, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, ganhou do Bragantino. Né? Fortaleza vive uma fase monstruosa. Acho que a melhor fase do Campeonato Brasileiro é o do Fortaleza, né? E vai jogar contra o Rosário. Teve um jogo difícil fora de casa, empatou. E o mano de campo é do Fortaleza contra o Rosário. Eu tenho quase certeza que o Rosário vai jogar pelo empate. O Rosário vai jogar pelo empate. Mas o momento do Fortaleza é muito bom. Para mim, Fortaleza se classifica vencendo. Para mim, Fortaleza vence e, obviamente, se classifica. Não vejo esse jogo com cara de empate. Para mim, o Fortaleza vence e, consequentemente, se classifica. Aí vamos para quinta-feira, dia 22. Belgrano e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi 2-1 Atlético Paranaense em casa em cima do Belgrano. O Atlético Paranaense jogou pelo Campeonato Brasileiro e perdeu, né, em casa para o Juventude, mas poupou muitos jogadores. E agora vai jogar contra o Belgrano, fora de casa. O time do Belgrano é meia boca, né? Meia boca não, o time é bom. Meio de tabela de Campeonato Brasileiro, para cima. Cara, Belgrano e Atlético Paranaense. Para mim, eu vejo o Atlético Paranaense conseguindo a classificação com empate. Belgrano e Atlético Paranaense, consigo ver o Atlético Paranaense conseguindo um empate em cima do Belgrano. Vejo. 0-0, 1-1. Belgrano e Atlético Paranaense, para mim, empatam e o Atlético Paranaense avança às quartas de final. E teremos Cruzeiro e Boca Juniors. A primeira partida o Cruzeiro perdeu para o Boca Juniors de 1-0. O Cruzeiro jogou o Campeonato Brasileiro na segunda-feira, empatou de 2-2 com vitória, poupou muitos jogadores. Tem um jogo encardido
Boca Juniors é um time chato, cara, de muita cera, muito tumulto, vai querer tumultuar o jogo o tempo inteiro. Cara, jogo difícil, cara. Jogo difícil, Cruzeiro e Boca Juniors. Mas acho que esse jogo vai para os pênaltis. O Cruzeiro vence placar mínimo, 1-0. Para mim, ou dá Cruzeiro ou dá empate. Tá? Se empatar, obviamente, o Boca Juniors se classifica. Mas para mim, o Cruzeiro vence. Tá? O Cruzeiro vence por 1-0. Mas eu faria no jogo aposta dupla. Cruzeiro ou empate. E indo para os pênaltis. Nos pênaltis, cara, acho que se for para os pênaltis, essa é a minha sensação, da Boca Juniors. Se for para os pênaltis, da Boca Juniors. Tá? Então, para mim, o Boca Juniors tem uma vantagem boa. Eu vejo a vantagem do Boca Juniors de 60%. Então, Cruzeiro e Boca Juniors. O Cruzeiro vence, mas para mim leva para os pênaltis. E nos pênaltis, lógico, é chute. E nos pênaltis eu acho que vence o Boca Juniors. Então, na Sul-Americana, quem eu acho que avança? Para mim avança Corinthians, avança Fortaleza, avança Atlético Paranaense. Eu acho que vence, avança esses três com a probabilidade melhor. Na verdade, todos, tirando o Bragantino, para mim, né? Todos avançam. Para mim avança Corinthians, avança Fortaleza, avança Atlético Paranaense e avança Cruzeiro. Tá? O eliminado para mim é o Bragantino. Porém, eu vejo dois times com chances maiores de eliminação. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Eu vejo Atlético Paranaense e Cruzeiro com a chance maior de eliminação. A chance maior não. Eu vejo ele com chance de classificação, mas vejo meio a meio. Melhor. Corinthians e Bragantino. Eu vejo a chance de classificação maior do Corinthians. Fortaleza e Rosário. Eu vejo uma chance grande de classificação do Fortaleza. Belgrano e Atlético Paranaense. Eu vejo meio a meio. Apesar do Atlético Paranaense ter a vantagem, mas eu vejo meio a meio para classificar esse eliminado. E Cruzeiro e Boca Juniors a mesma coisa. Meio a meio. Probabilidade grande de classificação, Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza. E Atlético Paranaense e Cruzeiro eu vejo equilibrado meio a meio. Tanto para se classificar quanto para ser eliminado. Mas acredito eu que um brasileiro a gente já está. Ou vai ser o Corinthians ou vai ser o Bragantino. Acredito muito no Fortaleza. E eu vou com palpite que teremos 3 brasileiros classificados às quartas de final da Sul-Americana. 3 brasileiros classificados. 2 sairão. Um vai ser, obviamente, o Corinthians e o Bragantino. E o outro, para mim, que vai ser eliminado, ou vai ser Atlético Paranaense, ou vai ser Cruzeiro. Então, tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui!